Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um estudo, que eu já ministrei aqui, mas eu quero ser ainda mais detalhado, porque eu acho de suprema importância estudarmos o Sermão do Monte. Então você é meu convidado para estudar conosco hoje a Palavra de Deus no capítulo 5. E antes, eu pedi a uma pessoa muito especial, que é a Juliane, para ela gravar uma música que eu amo muito, Foi Graça. E nós vamos ouvir e depois nós vamos começar a nossa meditação. Perguntarão a uma voz, conta-nos para mim. Oh, conta-nos como você, irmão, você chegou aqui. E falarei, contarei de Jesus que me amou. E que por este pecado assim mesmo se entregou. E falarei, contarei de Jesus que me amou. E que por esse pecado assim mesmo se entregou. Graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Graça, irmão, eu vos juro que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Falarei, contarei de Jesus que me amou. E que por este pecado assim mesmo se entregou. Graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graças a Deus. Então hoje nós vamos começar mais uma vez a Giovanni. Deus abençoe. Nós vamos estudar hoje sobre as bem-aventuranças. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo de número 3. Certo? Capítulo 5 e o versículo de número
3. Capítulo 5 e o versículo de número 3. Capítulo 5, versículo de número 3 diz assim: vamos ler a partir do versículo de número 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos estudar hoje sobre esta primeira bem-aventurança. Qual é o contexto em que isso foi dito? Israel estava debaixo da bota romana. Israel era vassalo de Roma, pagava impostos e tinha um governador romano. Internamente, Herodes havia feito várias obras faraônicas, para ser mais preciso, 11, e deixou o povo em extrema pobreza. No contexto religioso, havia várias seitas. Os saduceus, que eram os que detinham o sacerdócio, eles já tinham se bandeado para o lado de Roma. Os fariseus, que eram a elite religiosa, o melhor que tinha em Israel eram os fariseus. Os zelotes, que eram uma espécie de terroristas da época. E os essênios, que era gente que resolveu sair da cidade e morar no deserto, porque eles achavam que não dava para morar. Os judeus esperavam o reino do Shalom, o reino de Deus, mas eles esperavam um reino político, à semelhança dos reinos governados por Davi e Salomão, só que com uma ampliação maior. E eles dividiam o mundo, a história, melhor dizendo, em duas partes: na era presente e no porvir, ou no mundo vindouro. O mundo vindouro iniciaria com a vinda do Messias. Então Jesus vem e fala do reino dos céus. Só que esse reino não é um reino político, não é um reino exterior. As armas não são exteriores, não são físicas, mas é um reino que começa dentro do coração. Então, Mateus apresenta Jesus como Moisés, o segundo Moisés, o Moisés perfeito. O Moisés que vai levar o povo até a terra prometida. E aí, assim como Moisés recebeu no monte os 10 mandamentos, chamados de decálogo, as 10 palavras, Jesus vai enunciar agora as 8 bem-aventuranças. E assim como o decálogo, os 10 mandamentos, eram a base de todo o Antigo Testamento e de toda a Escritura, as bem-aventuranças são de fundamental importância para nós, porque estas bem-aventuranças vão nos dizer quem são e serão a base de todo o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Então é muito importante que eu e você conheçamos
as bem-aventuranças. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Esse bem-aventurado é a palavra makarios, né, que vem do hebraico ashrei, onde Davi já dizia lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, bem-aventurado, né, Macarius pode ser traduzido por bem-aventurado, por feliz, por pessoa de sorte. Fernanda, Deus abençoe, Natanael. Então, bem-aventurados os pobres. Existem duas palavras na língua grega para pobre. Uma é penés, né, que é pobre no sentido de ser uma pessoa que tem um trabalho que só dá para manter, né, a casa, que não tem luxos, né, que ganha para comer e pagar as contas só, que vive com certas dificuldades. E existe uma segunda palavra, pitorros ou pitocos, né, que é a palavra pobre em extremo, a palavra mendigo. Então, esta segunda palavra é a palavra usada por Jesus aqui. Não é um pobre qualquer, é um pobre em extremo. É alguém que nada tem, é alguém que vive a esmolar e a mendigar. Aí Jesus diz assim: hot, por quê? É uma conjunção explicativa na língua grega. Deles é o reino, Basileia, é o reino tu urano dos céus, tu tom uranon dos céus, porque deles é o reino dos céus, certo? O verbo está no presente, estim, é o reino dos céus. Mateus não usa a palavra reino de Deus, porque os judeus tinham muito problema com o nome de Deus. Então, o nome aqui é um nome genérico, mas nem assim eles falavam. Então, Mateus, como quer ganhar os judeus, ele prefere mudar e usar um sinônimo, reino dos céus. Então, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente estuda sobre pobre de espírito, quem são estes pobres de espírito? O pobre de espírito é alguém que reconhece o seu estado espiritual. Vou dizer de novo: o pobre de espírito é alguém que reconhece o seu estado espiritual. É alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo e conseguiu olhar para si, para dentro de si, e viu que nada tem. E viu e descobriu que nada tem que possa agradar a Deus em si mesmo. Nada tem em si mesmo que possa agradar a Deus. Esta bem-aventurança é a base para um encontro profundo com Deus. Vou repetir: esta bem-aventurança é a base para um encontro profundo com Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. E alguns tradutores preferem traduzir a palavra pobre
por humildes. Mas a palavra humilde tem outra conotação. E pobre aqui é um mendigo. Então o que acontece? A primeira coisa é o que eu acabei de dizer. Então ninguém arrogante vai ter comunhão com Deus. Então, sem esta bem-aventurança, ninguém tem comunhão com Deus. E esta bem-aventurança é dada por Ele. Então, aquele que vai a Deus tem que saber o seguinte: eu nada tenho a oferecer. Eu dependo inteiramente da tua graça. É aí onde entra a doutrina da graça. E você vai ver que tudo o que nós vamos ver no Novo Testamento, e que daria para passar uma semana só nessa bem-aventurança, é fruto desta primeira bênção. Por isso Jesus diz bem-aventurados, e a gente lê por cima, a gente lê assim, bem-aventurado, e muitas vezes a gente, quando vai pregar, a gente prega logo as 8 bem-aventuranças e pronto. Então, mas em primeiro lugar, é por causa desta bem-aventurança que eu posso me achegar a Deus. Então Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, quando uma pessoa percebe que nada tem, que ela é má, que é pecadora, que olhou para dentro de si e nada encontrou, e não é bom, mas perverso e malvado, aí eu e você estamos no ponto para entrarmos em contato com Deus. Porque um dos maiores empecilhos da nossa comunhão com Deus é justamente nós acharmos que somos bons. Nós acharmos que podemos fazer por merecer. E aí a gente já começa a conversa com Deus de maneira equivocada. Mas Jesus diz: bem-aventurados, felizes, sortudos, abençoados, os pobres de espírito. Aqueles que descobriram que são mendigos espirituais, aqueles que descobriram que nada têm, aqueles que descobriram que precisam desesperadamente do Pai. Então, em segundo lugar, esta bem-aventurança, ela é uma necessária para a continuidade da comunhão com Deus. Uma vez que eu me acheguei a Deus e que eu descobri que nada tenho, que nada sou, que diante dos padrões estabelecidos por Deus, eu estou completamente desqualificado. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: se você se acha bom, se você se acha maravilhoso, se você se acha uma pessoa daquele tipo que diz assim: olha, não mato, não roubo, então você ainda não descobriu o que é ser pobre de espírito. Agora, quando eu descubro isso, então minha relação com Deus pode ser continuada. Por quê? Porque eu descobri que eu dependo dele. Então eu não vou a Deus só na hora da dificuldade. Eu não vou a Deus como em busca de paliativos, mas eu vou a Deus em busca de transformação permanente. Então eu estou sempre com a mão estendida para Deus. Eu reconheço e eu estou sempre pedindo que Ele venha me transformar, porque cada dia eu percebo mais nesse relacionamento com Deus a maldade do meu coração, a minha feiura, quão ruim eu sou. Um exemplo que eu uso sempre é assim:
Você está num lugar que tem pouca luz. E aí você está se arrumando, você colocou a roupa, você penteou o cabelo, mas tinha pouca luz. E aí você vai andando para perto da luz. É como hoje tem tanta luz aqui que a janela está. Então você vai caminhando para perto da luz. E quanto mais perto da luz, quanto mais perto, mais você vai se enxergando. Aí você começa a perceber que o cabelo não estava tão bem quanto você imaginava. Você começa a perceber que trocou o botão da camisa. A mulher começa a perceber que alguma parte da sua maquiagem não estava legal. Então você começa a olhar e ver se a roupa está combinando. Então muitas vezes a gente vai descobrir um monte de coisas. Por quê? Porque se aproximou da luz. Assim, quando eu e você nos aproximamos de Deus, o ser supremo e perfeito, que é a luz, porque João diz porque Deus é luz, né? É uma metáfora muito usada no Novo Testamento. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, quando você se aproxima de Deus, você vai descobrir a sua pobreza espiritual. Então, quem é arrogante, quem acha que é bom, quem não se sente pecador, quem acha que é normal, é porque está na escuridão. É porque ainda não veio para a luz. É porque ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Porque no dia que você tem um encontro pessoal com Deus, você percebe quão ruim você é. Enquanto não, a gente luta para mostrar nossa bondade. A gente está ali tentando, através da religião, através de não fazer um monte de coisa, e a gente acha que a gente é bom. A gente está laborando em um equívoco terrível, terrível. Mas aí quando você se chega para Deus e mantém comunhão com Ele, você vai descobrindo, rapaz, eu não sabia que eu era tão mal. E que maldade não é apenas aquilo que eu faço ou deixo de fazer no dia a dia. Mas que maldade é uma enfermidade que se alojou dentro de cada ser humano desde que Adão e Eva resolveram se rebelar contra Deus. Então, maldade, você começa a compreender maldade desde que você percebe quando você tem um encontro com Deus. Aí você começa a olhar para dentro de si e perceber que você e eu somos profundamente maus. Que temos a maldade alojada no nosso coração, que lutamos contra esta maldade. Graça e paz, Jesus. E então nós já vemos, em primeiro lugar, a pobreza de espírito, ela é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não, para nós nos achegarmos a Deus. Deus resiste o soberbo. Segundo, para a nossa continuidade com Deus. Por quê? Porque o pobre de espírito ele descobriu e está descobrindo a cada dia, a cada momento, quão mau ele é, quão pobre ele é e quanto ele depende de Deus. E aí é a base para a doutrina da graça. Todo o Novo Testamento vai ensinar que tudo o que Deus faz, faz por graça. Haris, favor imerecido. Que Deus não faz nada por mim e por você na base do mérito, mas na base da graça.
um dos grandes equívocos da nossa comunhão com Deus é achar que nós já acumulamos pontos ou milhas o suficiente para recebermos de Deus alguma coisa. Esse é o grande problema. Hoje, para onde você vai, se você tem um cartão de crédito ou vai a um hipermercantil, um desses megas, ou você abastece em um posto de gasolina, então você recebe, o frentista ou a pessoa lá faz uma espécie de cadastro. E quanto mais você abastece, você vai acumulando milhas, você vai acumulando bônus para você no final trocar por presentes. Aqui no mercantil aqui perto, né, tem isso, né? No posto de combustível onde eu abasteço tem isso, né? Então um dia você pode trocar por viagem, você pode trocar no mercantil por um monte de coisa, certo? Até nas açaiterias, né, você troca no final, quando você chega a 10, 12, aí você troca por uma quantidade, um peso de açaí. Com Deus não funciona assim. Com Deus, quando eu descubro que eu sou pobre de espírito, eu descubro que a minha dívida é impagável. Então, tudo que eu faço é só para agradecer. Eu descubro que tudo que eu faço só dá para... A única coisa que eu posso fazer é agradecer. É mais ou menos assim, é como se você tivesse uma dívida de 1 bilhão e o juro dessa dívida fosse de 100 mil reais por dia. E essa dívida está sendo acumulada dia após dia. É uma dívida cumulativa, né? E aí você ganha um salário mínimo. Você descobre como eu vou pagar 100 mil com um salário mínimo. Então você vai chegar e vai descobrir o seguinte: eu estou devendo hoje a dívida de hoje mais os juros, mais a dívida uma dívida maior, mais a parcela que eu devia pagar hoje, mais o juro. Então você começa a descobrir. Então a pessoa, se acontecesse isso na vida humana, a pessoa iria surtar. Diz assim: eu estou devendo 1 bilhão, dá 100 mil por dia, eu ganho 1.000 por mês. Como é que vai bater essa conta? Essa conta não vai fechar nunca. É por isso que é por graça. É por isso que muita gente não consegue se relacionar bem com Deus. E é por isso que tem tanta gente surtada dentro das religiões. Religião não orientada é uma fábrica de gente maluca. Por quê? Porque eu vou tentar me relacionar com Deus tentando pagar ele, pagá-lo, tentando adquirir pontos, méritos para me dar bem com ele. E aí eu já não entendi que o meu relacionamento com Deus é pela graça. E que tudo que ele faz, o faz por graça e não por merecimento. E que tudo que eu faço, e por mais que eu faça, é só a título de gratidão. Porque tudo que Deus espera de mim e de você é gratidão. Por isso que Jesus perguntou
aquele samaritano que ele curou da lepra. Cadê os 9? Onde estão os 9? Só um voltou para agradecer. Então Deus, a bem-aventurança da pobreza de espírito, faz a gente ter essa relação acertada, alinhada, em sintonia com Deus. Aí você vai querer fazer cada vez mais, mas não para ganhar pontos, mas para agradecer. Você vai dizer: Senhor, eu não tenho como te agradecer. Senhor, tudo que eu fizer é pouco. Em terceiro lugar, a pobreza de espírito, à medida em que eu vou descobrindo quão mal eu sou, quão perverso eu sou, eu vou começando a entender que o outro é melhor que eu. Aí eu vou poder ter uma relação com o meu irmão, como diz a Bíblia, como diz Paulo: considerai o outro superior a você mesmo. Isto é impossível sem esta bem-aventurança. Isto é impossível sem você descobrir que você é pobre de espírito, que você é um mendigo espiritual. Você nunca vai considerar, você vai se achar. Então todos nós, antes de conhecermos a nossa pobreza espiritual, antes de chegarmos a esta bem-aventurança, nós nos achamos superiores aos outros. Nós nunca vamos nos achar piores ou inferiores aos outros. Nós vamos sempre nos achar superiores. Mas, quando nós descobrimos uma comunhão com Deus, a gente começa a chegar na luz. Deus começa a descortinar os nossos defeitos, os nossos pensamentos, começa a sondar e a perscrutar e a perpassar todas as entranhas do nosso ser. Aí a gente começa a se achar pequeno, inferior aos outros. E aí a gente começa a poder obedecer a instrução do apóstolo Paulo: considerai o outro superior a si mesmo. A bem-aventurança da pobreza, ela ainda traz consigo no seu bojo o meu relacionamento para com os não cristãos. Eu descubro, porque quando você pode ser religioso sem ser pobre de espírito. Infelizmente, muitos religiosos se acham ricos, porque esse era o grande problema da religião da época, dos fariseus, a elite espiritual. É que eles se achavam os melhores, eles se achavam por cima, eles se achavam os da hora. Eles não conseguiam enxergar, e Jesus mostra quão longe eles estão de Deus. Eles imaginavam o contrário, que estavam bem pertinho. Mas eles não sabiam quão distante estavam de Deus. Então, quando eu chego para Deus e Ele me mostra as prateleiras da minha alma vazias, a fome do meu coração, a maldade do mesmo, quão ruim eu sou. Então, em primeiro lugar, eu me achego a Deus da maneira correta, sem nada a oferecer. Segundo lugar, eu continuo. Eu não vou lá só para um paliativo e depois, quando o problema vem, eu vou lá, corro para Deus. Não, eu vou lá, eu descobri que eu sou pobre de espírito, então eu dependo dele não só hoje, mas eu dependo dele por toda a eternidade. Em terceiro lugar, eu vejo agora a minha maldade, então eu não me julgo melhor do que o outro. E aí eu não vou julgar o outro. E em quarto lugar, eu vejo a minha necessidade, a minha relação com o não cristão, com aquele que vive em pecado.
Então qual é o meu sentimento para com ele? É de dizer, eu sou assim. Eu sou assim. Eu sei o que você sente. Eu sei o que você passou. Porque o grande problema nosso de falta de empatia com o outro é que a gente esquece que a gente é pecador. A gente imagina o seguinte, eu era pecador, mas agora eu não sou mais. Agora eu sou um cristão. Agora eu tenho uma religião, então agora eu não sou mais pecador. Quer dizer que você parou de pecar? Não. Nós não paramos de pecar. Infelizmente, nós não paramos de pecar. Qual é a diferença? Eu vou lhes dizer uma coisa. Eu trabalhei durante 17 anos numa clínica. E eu vou dizer o nome porque eu amo. Desafio Jovem do Ceará. Talvez a maior clínica de todos os tempos para tratar de dependência química. O que acontece? Lá eu não entendia, mas com o passar do tempo, os muitos cursos, os muitos treinamentos, capacitações, estudo, eu fui descobrindo que a dependência química, ela é uma doença, e que é uma doença incurável. Então, você pergunta a alguém que não entende, ele diz, não, isso aí é falta de vergonha. Isso aí é falta de peia. Mas quando você vai estudar, você descobre que aquilo é uma doença que muda o caráter da pessoa. Faz a pessoa ser mentiroso, preguiçoso, um monte de coisas. Desonesto, que quer se destruir. Mas a própria pessoa não se vê assim. Ela se vê legal. Você vai atendê-la, ela diz, eu estou bem, minha vida está ao máximo. E a esposa, os filhos, os amigos dizem não. Tá ruim a situação. Mas ele não consegue se enxergar daquele jeito. E aí, existem pessoas que, ou por um tratamento, ou por um toque de Deus na sua vida, ou por meio da religião, ela para. Acontece um milagre, aquela pessoa consegue parar de beber, parar de usar drogas, parar coisas que para ela eram imparáveis. Mas o que a gente descobre? Qualquer pessoa que ou trabalhou nesta área, estudou nesta área, ou qualquer pessoa que, infelizmente ou felizmente, passou por esse processo e se viu liberto, e se viu capaz de amanhecer e anoitecer sem o uso da droga. É por isso que eles dizem, só por hoje. Você vai perguntar, ele 1 ano, 3 meses, 2 dias e tantas horas, porque ele está celebrando o tempo de limpo, o tempo em que ele não usa a substância. Só que na nossa cabecinha, no nosso cérebro, tem um lugar chamado de sistema de recompensa. É como se fosse um gravador que o que é bom, o que dá prazer, ele guarda. E o que não dá prazer, ele exclui. Então, se você não gosta de verdura como eu, quando bota a cebola na boca,
o sistema de recompensa já diz, não serve, não traz coisa boa. Mas se você gosta, bota de um peixe ali, a delícia é isso. A gente come, né? Falar isso na hora do almoço é até covardia. Então, o que acontece? Quando você vê uma pessoa assim, ela para, mas aquilo fica aqui. É uma doença que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, descobriu que ela não tem cura. Cura como? Como, pastor? Eu vi o fulano ficar bem. Cura no sentido de que a pessoa possa usar a substância e viver normalmente. Não. Uma vez que ele ficou doente, ele não pode mais tocar. Por isso, o AA diz, evite o primeiro gole. Por quê? Uma pessoa está bem na igreja, ela usou todo tipo de droga. Ela está bem na vida, ela fez um tratamento, ela parou. Mas a doença está lá, e é uma doença assintomática, ela não tem sintoma. Então a pessoa olha e diz assim, estou curado. Esse é o grande problema. Estou curado. Aí ele acha que pode começar a beber uns golezinhos, a fumar cigarro. E aí ele vai sendo indulgente. Pastor, você está dando uma palestra sobre droga? Não, estou dando um exemplo para você ver. E aí, à medida em que a pessoa vai se achando curada, que não tem mais o problema, e ela esqueceu que aquela doença é uma doença incurável, que tem controle, eu posso passar o resto da minha vida sem usar, posso passar o resto da minha vida servindo ao Senhor sem usar, eu posso parar, ou com tratamento ou pela fé, mas se eu abrir as portas, se eu começar a abrir uma janelinha aqui, uma janelinha ali, se eu começar a experimentar aqui e ali, é questão de tempo que tudo vai ruir, que tudo vai desabar. Então eu vi isso por 17 anos e vejo até hoje. Eu vi gente sair transformada e voltar rasgado com a roupa que um traficante deu. Então, aquela pessoa que está agora parada, bem, limpa, que ela conseguiu parar, ela entende uma pessoa que está drogada. Ela entende uma pessoa que está humilhada pela cachaça, pelo alcoolismo. Ela entende o outro. Ela sabe, olha rapaz, eu sei que é isso, pastor. Um dia eu levei um comigo, um irmão em Cristo hoje, e nós fomos visitar uma casa, e essa casa, rapaz, eu nunca tinha visto algo semelhante. Terrível. E o homem estava com vergonha de me levar lá, e aí eu vim entender quando cheguei lá. Era uma casa igual aquela música, não tinha teto, não tinha nada. Né? Então, quando a gente ali chegou, né, Naomi, Deus abençoe, aquele irmão tinha apenas um quartinho e uma cadeira. Né? A casa estava destelhada, as paredes caindo, a chuva descendo, era no período de inverno. E ou sentava eu, ou sentava a minha mulher, ou sentava aquele. E a gente na chuva, porque não tinha telhado. Né? E a gente conversando, e aí eu olhei e fiquei com o coração na mão. E ofereci da igreja para a gente ajudar a recuperar a casa dele. Eu disse, meu irmão, olha, nós vamos tirar dinheiro agora da igreja e vamos tentar recuperar a sua casa devagar. Porque todo mundo pensa que todo pastor é rico. Eu sempre trabalhei e trabalho até hoje para que ninguém diga que eu vivo da igreja. Sempre quis trabalhar
para poder ter o dinheiro da igreja para ajudar. E tem muita gente no Facebook. Eu trabalhei 17 anos, né, com todo tipo de gente ruim. E tem gente hoje que quer me dar golpe, só porque eu mando mensagem e a pessoa, quando sabe que eu sou pastor, aí tenta aplicar um golpe em mim. Às vezes eu fico rindo, né, da pessoa tentando aplicar um golpe em mim. É como um dia eu fui a um shopping, e o shopping à noite eu fui estacionar o carro com a esposa e as filhas e as netas. E aí veio um rapaz usuário de droga, me abordou, e ele não me conhecia. E ele disse: moço, me socorra. E eu disse: diga. Ele disse: rapaz, eu fui expulso dessa clínica aí. Era em frente ao Desafio Jovem. Rapaz, me trataram tão mal. Moço, eu estou precisando de dinheiro para chegar em casa, porque eu estou desesperado. Minha mãe, minha mulher, todos estão preocupados. Moço, me socorra, porque eu fui expulso dessa clínica. Eu olhei assim, eu disse: engraçado, meu amigo. Ele disse: o que foi? O que tem de engraçado? É porque eu sou o coordenador dessa clínica aí. Hã? Eu nunca vi o senhor lá. Eu conheço até as plantas lá. O cara percebeu que tinha pego a pessoa errada. Rapaz, ele saiu numa carreira. Ele: desculpa, cara, desculpa. Ele foi embora. Então, quando você... E aí eu ri só. Quando você tem esse encontro com Deus e você descobre a sua pobreza espiritual, então essa ilustração que eu fiz, existe aquele que parou, mas ele sabe o que o outro passou. Ele sabe as vergonhas, a perda, o quanto ele gastou, o quanto custou aquele prazer. E ele sabe que a qualquer momento ele pode cair, se ele tiver feito um tratamento bom, e que ele pode voltar a um estado pior. Então ele está sempre compreendendo o outro. Assim é com o bem-aventurado, o pobre de espírito. Ele descobriu que nada ele tinha. Que a vida dele era um fracasso. Que ele se achegou a Deus e foi alcançado pela graça, favor imerecido, pela Haris Tuteu, a graça de Deus. Ele foi alcançado por esta graça. E aí, ele agora agradece a Deus. Ele agora compreende o irmão como alguém que é superior a ele. Você vai ver, gente que descobre a graça de Deus é gente que diz assim: puxa vida, como eu queria ser igual aquele irmão. Puxa vida, como eu queria saber daquele jeito. Que você já começou a compreender, uma luz já começou a penetrar o seu coração, e você já começou a enxergar. E aí, você agora compreende o outro. Você sabe: rapaz, ele está no pecado porque ele está em trevas, porque ele não descobriu, ele se acha. Ele acha que está se dando bem na vida. Mas eu também já fui assim. Porque os religiosos, com 6 meses, eles esquecem que já foram assim. E aí eles passam a tratar de forma abominável. Eles esquecem que já foram prostituídos, que já participaram de religiões diabólicas, que já fizeram coisas malignas. Eles esquecem de tudo isso. Mas o que foi? Descobriu que era pobre de espírito. Ele descobre uma coisa: eu já fui assim. E se eu não me cuidar, se eu não depender e não me agarrar,
na graça estendida para mim todos os dias. E se eu começar a ser indulgente, eu posso cair e eu posso ficar pior do que aquele ser humano. Então, aí sim nós vamos ter condição de amar e de pregar para as pessoas com amor. Veja, tudo, e como eu disse, seria necessário que eu passasse aqui uma semana falando só sobre a bem-aventurança da pobreza espiritual e a gente ainda não falaria um décimo. Então, quando eu começo a descobrir isso, eu começo a descobrir o seguinte: eu nada tenho. Esse aí também nada tem. Qual é a diferença? É que eu descobri. Qual é a diferença entre uma pessoa que parou de usar droga e uma que usa? É que uma descobriu, rapaz, isso aí, esse caminho aí tá me levando para o fundo do poço. Isso aí não é o que eu quero para a minha vida. Eu quero parar com isso. E qual é a diferença do outro? É que o outro se acha. O outro acha, eu estou vivendo num mar de rosa. Eu estou aí, rapaz, a minha vida, tem horas que eu uso, que eu vou lá no paraíso e volto. Eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou da pesada. Um se enxergou, o outro não se percebe. O mundo dele está desabando, mas ele não consegue se perceber. Essa é a diferença. Meu irmão, eu sou pecador, você é pecador. A diferença entre nós e aqueles que ainda estão lá praticando é que o nosso pecado, pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo, está dominado, está debaixo de rédeas. Mas mesmo assim, de vez em quando ele se solta e a gente desliza. Enquanto que o do outro está dominando ele, está o dominando. O outro está completamente dominado, o pecado o escravizou, montou em cima dele e está judiando, machucando, destruindo. Enquanto que em nós a graça de Deus, a nós destinada, nos libertou, colocou o pecado no cabresto e colocou o cabresto na nossa mão. De vez em quando a gente larga o cabresto e aí vai. Mas aí você compreende o outro. E em último lugar por hoje, quando você descobre a pobreza de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, você descobre que você é pecador, que você é perdido, que você é alguém completamente destituído da glória de Deus. E que você precisa desesperadamente do perdão de Deus, da salvação por ele ofertada na cruz. Quem não encontrou, quem não teve essa bem-aventurança, jamais vai se achar pecador, jamais vai querer ser salvo. Eu não esqueço uma coisa que eu ouvi. Você vai ouvir Deus falando em tudo que é lugar. No Antigo Testamento, Deus falava pelos meios mais imprevisíveis possível. Tem até a história de uma jumenta falando. Então, nunca queira chamar o rapaz de jumento. Eu cheguei um dia em casa e eu janto depois da faculdade, quando eu venho da faculdade, eu dou aula e volto. E eu estava jantando e estava passando Big Brother com Bial. Era um dia de quinta-feira, eu acho. Tinha sido uma farra. Enquanto eu estou jantando, eu estava ouvindo. E o povo na sala de ressaca. E o Bial disse: eita pessoal, ontem aprontaram todos, né? E aí ia passando os trechos lá, eles se beijando, bebendo, sexo debaixo do lençol, do edredom. E aqui, aí o Bial disse o seguinte: olha, aí não há pecado, né pessoal?
E o pessoal todo naquela farra, naquela alegria, disse, não, aqui vale tudo. E aí o Pedro Bial disse uma coisa que eu esperava ouvir da boca de um teólogo. Mas eu ouvi da boca do Pedro Bial, um homem muito inteligente. Ele disse, vocês sabiam que onde não há pecado, também não há perdão? Aí aquele povo, que o Bial é muito inteligente, e muitas vezes aquele povo que está lá tem muita beleza corpórea, mas cérebro parece que deixaram fora de casa. Parece que na hora de distribuir inteligência, cérebro, eles não entraram na fila, alguns. Então o que acontece? Pedro Bial disse, mas onde não há pecado, não há perdão. Jesus disse isso em outras palavras. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Se você se acha bom, se você se acha legal, se você se acha maravilhoso, se você acha que já tem um lugar no céu, ou que quando morrer Deus é que decide, então você não tem esta bem-aventurança, infelizmente. Mas se pela graça de Deus você foi tocado e esta bem-aventurança entrou na tua alma e você descobriu que você é pobre de espírito e um pecador imenso e alguém que está desesperadamente perdido, então você pode encontrar a salvação. Então veja, a salvação só é possível a quem descobriu sua pobreza espiritual. Então veja quanta coisa há que tem como fundamento a primeira bem-aventurança. Certo? Então hoje você pode ir a Deus e chegar para Ele e dizer, Deus, nada tenho a te oferecer. Olhei para mim e pela tua graça descobri que eu sou pobre, miserável. E venho humilhado pedir o teu perdão e a tua salvação, por graça. Porque jamais conseguirei ser o que queres que eu seja. Jamais conseguirei fazer o bem do jeito que queres que eu faça. E jamais poderei salvar a mim mesmo. Mas tu podes salvar. E eu venho pedir que salve, que transforme a minha vida. Porque eu descobri a bem-aventurança de ser pobre de espírito. Então você que não é cristão, Jesus te chama hoje. Agora, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ou melhor, quem é, é. Quem não é, não é. Então, ou você é pobre de espírito e reconhece tudo isso, ou você não é. Simples assim. Então agora fica com você. Onde você estiver, decida. Se você continua exaltado, soberbo, se achando, você não compreendeu nada. Mas, se por outro lado você se acha pecador, miserável, e que você precisa da graça de Deus, então, bem-aventurado. Bem-aventurada. Então agora, busque a Deus, peça o perdão e dependa dele para toda a vida. Deus abençoe. Até amanhã com a segunda bem-aventurança. Deus abençoe.